Antes de ir direto ao assunto, senhor presidente, quero endossar a palavra de Vossa Excelência com relação ao senador Amorim. Sem nenhuma dúvida, o senador Amorim enobrece essa casa e qualquer casa. É um médico de muita responsabilidade e, sobretudo, uma pessoa muito querida no nosso estado de Sergipe. Quero também aqui saudar o meu suplente, senador Thierry Pinto, que está ali. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectador e telespectadora da TV Senado, ouvinte da TV Senado. Senhor presidente, recentemente na cidade de Cuiabá, houve uma apreensão de aves combatentes realizada pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar, sob a denúncia de que essas aves estavam sofrendo maus tratos, quando na verdade não estavam. Estavam na melhor instalação possível e dentro do padrão da verdadeira cria e manejo. Diante da apreensão, a juíza Flávia Catarina Oliveira Amorim, da Vara Especializada do Meio Ambiente, determinou que os animais fossem sumariamente sacrificados com a justificativa de que não havia destinação adequada para os animais. Olha que contrassenso. Busca o animal numa perfeita instalação, o Estado tem a obrigação de dar a esses animais uma verdadeira instalação, não tem, e a doutora juíza Flávia Catarina simplesmente manda sacrificar toda uma criação. Veja, senhor presidente, que com esta decisão a juíza transgrediu a sua seara de atuação ao determinar o abate dos animais apreendidos, pois o papel de um magistrado é solucionar conflitos à luz da legislação. Ocorre que não existe previsão legal alguma para que se determine o abate de animais apreendidos, e muito menos com a justificativa de estar livrando de maus tratos. Imagine. Primeiro, os animais não estavam sob maus tratos. Segundo, se tivessem, a doutora juíza imediatamente manda sacrificar. Eram animais absolutamente saudáveis, que se encontravam em ambientes controlados, adequados, próprios, recebiam tratamento diferenciado, dieta balanceada, dentre outros cuidados que esses animais demandam para o seu bom desenvolvimento. No caso em tela, a juíza feriu o artigo 25 da Lei 9.605, de 98, que diz que os animais apreendidos deverão ser libertos em seu habitat, ou, se isto não for possível, entregues a entidades sob a responsabilidade de técnicos habilitados, e até que isso ocorra, é dever do poder público manter o bem desses animais. Além disso, senhor presidente, a juíza feriu o princípio da ampla defesa e do devido processo legal contido no artigo 5º da Constituição Federal, pois o criador dos animais apreendidos sequer foi ouvido e tampouco teve a chance de se defender das acusações de maus tratos antes de amargar a notícia de que toda a sua cria e linhagem teria sido abatida. Ou seja, foram mortos todos os animais adultos, machos e fêmeas, inclusive os pintos, sem nenhuma exceção. Ainda, a magistrada desobedeceu os tratados internacionais que o Brasil é signatário, dos quais o país se compromete a preservar o meio ambiente, bem como as espécies dos animais, Ou seja, a magistrada desobedeceu lei
que trata especificamente da apreensão de animais, que obriga o poder público a manter os animais em boas condições, desobedeceu a 2 princípios fundamentais de nossa Constituição e desobedeceu tratados internacionais com a sua decisão de autorizar o abate sumário desses animais. Senhor presidente, notícias como estas, infelizmente, não geram comoção nas pessoas, pois ainda há muito desconhecimento sobre a criação desses animais. Em outras situações de apreensão de animais sob a alegação de maus tratos, por exemplo, como corriqueiramente ocorre em circos que fazem espetáculos com elefantes, leões, tigres, focas, macacos, jamais o magistrado, após a apreensão, determinou o abate desses animais, pois são bichos que têm o apelo social. Com os galos combatentes é diferente. É evidente o caráter pejorativo e preconceituoso com o qual essa juíza lidou com o caso. É absolutamente leviana a suposição de que todo criador de aves combatentes seja organizador de rinha de galo. É totalmente leviano. Não há lógica das autoridades. É isso que ocorre. Se há criação, na ótica desses ativistas preconceituosos, há rinha. Se há rinha, há maltratos, e é verdade. Se há maus tratos, os animais devem ser apreendidos. E no arbítrio da juíza do caso, deve ser abatido sumariamente. Que absurdo! Que lógica é essa de fundamentar uma decisão judicial determinando a morte de um ser vivo, saudável, com a justificativa que está livrando de maus tratos? Qual a lógica? Qual a lógica disso? Em vez de mandar matar, a juíza deveria promover o bem-estar desses animais, seja entregando-os à cesta do IBAMA ou a um depositário fiel por todo o curso do processo. Jamais a sua decisão deveria ser o contrassenso de matar e exterminar as aves. É lamentável a decisão dessa juíza. É lamentável, sobretudo por ser da vara de meio ambiente, valendo-se do preconceito, ela tornou uma decisão que, em vez de preservar uma espécie, contribuiu para a sua marginalização e até mesmo a sua extinção. Pois se decisões como estas continuarem, qual será o criador que irá se sentir livre, incentivado para criar esses animais? Ninguém, nenhum. As aves, me pergunto, é isso mesmo que querem? É isso mesmo que querem? Exterminar a espécie? Realizar apreensões e extermínio dos animais até que eles e os criadores desapareçam? Me parece que sim. Assim como no estado de Rio de Janeiro houve o Esquadrão da Morte, agora no IBAMA e nos órgãos ambientais, com ativistas, juízes, promotores, delegados, membros da Polícia Civil, da Polícia da Guarda Municipal, são eles também o Esquadrão da Morte dos Animais. Embora as aves combatentes não sejam espécie nativa do Brasil, hoje em dia temos as aves da raça Mura, fruto de cruzamento da raça de outros países. O Mura é hoje um verdadeiro patrimônio genético brasileiro. Tamanha a sua importância que o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a portaria número 1998, de 21 de novembro de 2018, reconhecendo o manual de cria e manejo da raça Mura combatente. Ou seja, estão tratando os criadores como verdadeiros criminosos, quando na verdade há técnica e criação e manejo absolutamente rigorosos para a cria desses animais. Como pode um criador desses ser acusado de maus tratos? É lamentável que o desconhecimento de autoridades acabe em decisões fundadas em argumentos ideologicamente preconceituosos,
como o caso da juíza de Cuiabá. Reitero que este não é um caso isolado, mas sim mais um episódio lamentável do que as autoridades têm feito com os animais e com os criadores. Estão promovendo uma verdadeira caça aos criadores, um genocídio animal contra uma espécie que deveria ser protegida em vez de exterminada. Concluo, senhor presidente, com essa decisão fica claro que a juíza do caso tem um viés ativista ideológico preconceituoso, com o objetivo único de exterminar a espécie, provendo um verdadeiro genocídio animal. Para isso, transgrediu a sua seara de atuação, ferindo de morte a Lei 9.605 de 98, em seu artigo 25, princípios fundamentais da Constituição Federal e tratados internacionais que versam sobre proteção do meio ambiente. E por isso, sua atuação, que deve se pautar por um regimento da legalidade, deverá ser questionado. Dessa forma, as associações vão representar contra essa decisão da magistrada junto à CNJ e na Justiça, para que sejam apuradas razões e consequências de suas decisões. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Muito obrigado.